Inicio a semana com gratidão ao Criador. Cada vez que digo isto, me renovo, elevo a minha frequência vibracional. Me preparo para buscar nesta semana que começa o melhor de mim para servir mais do que pude fazê-lo na semana que se encerrou. Isto é dar sentido à vida, ter objetivos que me levam ao propósito. Objetivos estes que me fazem dar sentido à vida, que me colocam em crescimento. Assim, desejo a você que você tenha foco em objetivos que te levem a servir cada vez mais. A vida é um espetáculo que a natureza nos propicia diariamente. E por saber que o sol está lá ao nascer do dia, em algum lugar onde o Criador estabeleceu regras para que tivesse, assim também é você. Se tiver sentido na vida, você saberá como focar o servir a tudo e a todos. Assim como o sol permanece no seu lugar, você precisa seguir as leis que o Criador te mostra na natureza, no lugar, para estar neste exato momento em que falo. É um lugar em que, se estiver, você se sentirá como parte de um todo, se aproximando cada vez mais do servir. Você é importante e, se tiver sentido na vida, entende o seu propósito e busca objetivos que te encaminham cada vez mais para ele, o propósito. Você estará servindo cada vez mais e, por decorrência disto, crescendo em sua essência espiritual, que o coloca cada vez mais também numa vida de abundância em todas as suas áreas. Afirmo agora, você não se sente no lugar que gostaria, não é verdade? A resposta deve ser sim. Se você está no lugar que gosta, é porque você é uma pessoa satisfeita, e quem está satisfeito está em zona de conforto, e nós veremos melhor o que é isso agora. Bem, dando sequência à série Consciência, veremos hoje o tema Não Pensar é a chave do fracasso. Neste tema abordo o porquê se deve usar dos diferenciais dados pelo Criador a todos os seres humanos. Controle através de um desses diferenciais, o pensamento e nele o que desejar. E é através do pensar, como digo, fora da caixa, isto é, sem barreiras, onde o impossível não existe, que o leva a desafios que, por sua vez, encaminham para o seu propósito, o crescimento no servir cada vez mais. Sou Jorge Penteado, mentor, ajudo pessoas a dar sentido à vida, alcançando a abundância em todas as áreas da mesma, utilizando-se para isso da inteligência espiritual. Bem, este nosso assunto, não pensar é a chave do fracasso, está na vida da grande maioria das pessoas na face da Terra. Como já esteve na minha, esta paralisação faz com que pessoas vivam sem ter consciência de quem são, o que devem fazer aqui. Tudo isto pelo simples fato de que elas procuram sempre soluções por similaridade. É óbvio que você terá os resultados influenciados pelo que ouve, pelo que vê, que levam você a rotinas que mantêm a sua mente ocupada, não pensando, apenas ocupada, usando de hábitos diários adquiridos de grande massa populacional. O que você pensa sobre os feitos de Thomas Edison, de Santos Dumont e de Oscar Niemeyer, e assim como tantos outros que são chamados de inventores? O que eles possuem de diferente com relação a você? Respondo, nada, nada, 3 vezes nada. Na verdade, eles deram sentido às suas vidas buscando ajudar pessoas.
servindo. A lâmpada elétrica de Thomas Edison permitiu o desenvolvimento de muitos, facilitando a vida além de preservar a natureza. Santos Dumont possibilitou uma indústria aeronáutica e hoje há aviões que nos possibilitam deslocamentos rápidos e bem mais seguros do que outros meios de transporte. Há muita beleza arquitetônica deixada por Oscar Niemeyer, únicas que embelezam a natureza, verdadeiros desafios à engenharia. Estes homens disponibilizaram resultados que passaram por desafios antes nunca imaginados, alcançado pelas suas forças de vontade, o foco e a sua persistência, o querer e crer ardentemente de que conseguiriam. Sabiam que não era impossível. Por que você não sabe buscar desafios que o levaria a ser um inventor? Porque, como disse, você não se desafia, não quer sair da sua zona de conforto. Pensa, entre aspas, que o que poderia fazer já está feito. Cuidado, isto o leva à desintegração, à desmotivação com relação ao viver. Te leva a vazios existenciais, a buracos profundos. Posso ajudá-lo, porque hoje sei que a minha inteligência espiritual está ativada. Questiono você. Você ativou sua inteligência espiritual? Bem, o pensar fora da caixa, como disse, é o que de fato faz você questionar a tudo e a todos e desenvolver raciocínios que o levam a desafios, que por sua vez passam a dar sentido à sua vida. Através da busca do propósito e de servir cada vez mais. Os raciocínios provenientes de sua inteligência intelectual receberão uma carga de emoção através de seus pensamentos, provenientes de sua inteligência emocional. Momento em que você precisa buscar agregar aos seus raciocínios emoções de alta vibração, pois isto facilita a convergência entre o intelectual e o emocional. Veja esta situação para que eu possa elucidar este entendimento. Se a inteligência intelectual o leva a raciocínios onde aparece a dúvida, se você está raciocinando, mas está com dúvida, a emoção que virá dada pelo seu lado emocional será o medo. Há, neste caso, uma frequência vibracional agregada de baixo valor e você vai se comportar de modo a demonstrar em seu corpo, no mínimo, ansiedade. E precisamos ter muito cuidado, porque se isto perdura, você poderá chegar à depressão, à desintegração, momentos em que surgem para nós os vazios existenciais, os buracos profundos na mente. Por outro lado, se o seu raciocínio atrai a emoção da fé, você está confortável, você compreende o que você está raciocinando bem, não há dúvida alguma, sua frequência vibracional será alta. A convergência e no seu comportamento você mostrará não mais a ansiedade, a depressão, mas sim o bem-estar. Pergunto a você uma vez mais, você vive demonstrando bem-estar? É para você pensar mesmo. Você precisa conhecer e ativar a sua inteligência espiritual, que trará a você respostas a perguntas do tipo: o Criador existe? Quem sou? O que faço aqui? E assim várias outras que te levam a este lado da existência. De modo a que você compreenda que é parte de um todo.
e que precisa estar em harmonia com o universo. Você é tão importante como qualquer outra parte, e a inteligência espiritual o mostra como colaborar com o todo, através de um propósito, como digo sempre, servir cada vez mais cada parte do todo que você tem contato. Bom, neste tema, não pensar é a chave do fracasso, você pode ter resultados diferentes a partir do momento que se sentir como parte importante do todo. Lembro e coloco bem claro, você precisa se sentir uma parte importante do todo. Você tem que enxergar o todo. Bem, isto você pode alcançar através da ativação de sua inteligência espiritual. Quando falo em ativação, é de que você tenha consciência, a partir de um determinado momento, que você tem uma inteligência espiritual e que deve usá-la para que você possa dar sentido à sua vida e compreender qual é o seu propósito, servir cada vez mais, o que poderá se aproximar cada vez mais do mesmo, do propósito, definindo objetivos com prioridades claras. Isto porque a sua mente processa um pensamento por vez, e você precisa ocupá-la com estes pensamentos fora da caixa, pois isto o levará a crescer no servir ao seu propósito. Leve em consideração que a lei do dar e receber, quando corretamente aplicada, gera um fluxo de vida. Neste caso, eu vou servir e serei servido pelo universo de maneira superior ao que servi. Isto me leva a servir mais, portanto, ser servido também mais, o que leva a um fluxo de abundância em todas as áreas da vida, a ponto de eu alcançar todos os meus desejos, tudo aquilo que eu quero. Mais uma pergunta para você. Você precisa saber servir cada vez mais? É isto que está realmente ficando na sua mente para que você reflita, para que você entenda que dar sentido à sua vida é importante? Bem, vamos lá. Hoje eu vou relatar a você de como estabeleci minha zona de conforto. Isto aconteceu entre meus 22 a 50 anos de idade, e as consequências advindas disto também tratarei aqui com vocês hoje. Ao nascer, fui vencendo desafios e me desenvolvendo cada vez mais. O desafio de falar, o desafio de andar. Até aqui eu não tinha grandes verdades na minha mente. Então, andar, eu via todos andando, eu também deveria andar. E cada vez que caía, eu não tinha dúvida que tinha que persistir. Por que eu não tinha dúvida? Porque todos andavam, então eu andaria. E desta maneira a gente aprende a andar, o mesmo com falar. Bem, eu comecei a compreender as verdades do ambiente em que vivia. E através destas verdades dos meus pais, das escolas e universidade que frequentei, criei em minha mente hábitos com base em tudo que estes me passaram como verdades. Estou falando aqui de uma idade de 22 anos, quando completei a engenharia. E comecei a usá-los. E usava esses hábitos sem questionar, portanto, de maneira inconsciente. Tudo que a maioria das grandes massas faziam, eu aprendi. E era isso que tinha que ser feito para você dar sentido ou continuidade à sua vida até este momento. E foi assim que eu acabei virando uma pessoa medíocre. Quando falo medíocre aqui é na média, né? É este o significado, por sinal, de medíocre. E vivi praticamente assim até os meus 50 anos de idade. Sempre digo que nunca fui alertado a usar outras inteligências que temos.
Apenas estava vivendo através da inteligência intelectual, que foi usada por praticamente um século pelas grandes massas. Não sabia de nada quanto a fazer a gestão de minhas emoções, que mostravam minha personalidade, aquilo que nós conhecemos por comportamento no nosso corpo. Hoje, olho para aquele tempo e vejo o quanto fui injusto com pessoas que deveria ter servido, mas fui ensinado a competir e não colaborar. Então, eu era altamente individualista, voltado ao meu ego, ambicioso ao extremo, pois queria ser superior a tudo e a todos. Não tinha a menor ideia do que era ser ou estar. Eu estava, muitas vezes, eu não era, num cargo que me possibilitava ser imperativo com muitos, e eu exercia essa imperatividade. Tudo errado. Nós precisamos trabalhar com colaboração. Esta visão míope você tem quando você está numa linha ascendente e não está observando ao seu redor. Você não tem a visão do todo. E como você está crescendo, você despreza o todo. Eu estou crescendo. Então era assim, eu era autoritário e as verdades que possuía queria impor sobre os que me cercavam. Eu era uma pessoa bastante persistente com aquilo que eu acreditava e queria impor a todos mesmo. Bom, até os 50 anos vivi me protegendo dentro de uma campânula, que nós chamamos de zona de conforto. Eu tinha tudo o que desejava, até que saí do mercado de trabalho por falta de compatibilidade com os meus valores. O que me ofereceram ou que queriam que eu fizesse não era compatível com os meus valores. Então, a vida despencou em todos os aspectos, sendo que comecei a sentir cada vez mais ter a necessidade de esclarecimentos sobre aquilo que ocorreu com a minha vida. Isto foi aumentando, me trazendo insatisfação, desmotivação, a ponto de deixar a família me posicionar de que tudo e todos trabalhavam contra mim. Imagine, era assim que eu estava vendo o mundo logo depois dos meus 50 anos. Eu estava cada vez mais cavando um buraco em que fui me aprofundando cada vez mais e mais. Não tinha a menor ideia do que era uma zona de conforto, e muito menos que as minhas emoções pudessem vibrar em patamares baixos e me manter do jeito em que me encontrava. Bem, como sempre digo, não desejo isto para ninguém, pois isto é desumano, porém foi minha escolha, a de reagir de maneira límbica, como se fosse um animal. Não tinha noção de nada, mas ao conhecer a minha atual esposa, que no momento estava entrando para uma igreja evangélica, comecei a me questionar se o que faltava, além da parte intelectual que sempre desenvolvi e da emocional que comecei a viver, que traz, na verdade, baixas vibrações, como disse, né? Por que não compreender, então, a partir de agora, melhor este lado espiritual que a minha atual esposa estava tratando e eu até então não tinha dado, digamos assim, a menor atenção? Então eu comecei a me aproximar da minha atual esposa, pois ela trazia algo que eu ainda não tinha experimentado. E fomos juntos desenvolver este lado. Só próximo aos meus 60 anos de idade, ao aceitar um cargo numa faculdade, tive contato, eu digo sobrenatural, com um provérbio que estava fixado numa faixa no corredor desta faculdade. Este provérbio é do capítulo 1, o versículo 7, e ele diz o seguinte, que o temor ao Senhor é o início da sabedoria e que os insensatos desprezam essa sabedoria
e também a disciplina do Senhor. Falando um pouco mais sobre isso, a partir daí, eu comecei a procurar o significado do que seria temer ao Criador, temer a Deus, e questionar a sabedoria, que na realidade é o próprio Criador. Hoje, eu tenho um comando imperativo, que é temer, e que isto me leva a conhecer a sabedoria. E quanto mais eu temo, ou seja, respeito o Criador com relação a tudo que Ele fez nesta criatura que sou eu e deixou para que eu olhasse na natureza para me servir de encaminhamento de vida, né? Que eu comecei a ter certeza de que realmente teria que temer, teria que buscar esta sabedoria. E esta sabedoria, como disse, é o próprio Criador. Bem, como também a disciplina do Criador. O que ele projeta está aí, está implementado, está à sua disposição. Tudo isso está aí da maneira que você possa, através da natureza, compreendê-las. E nós chamamos isto de leis universais. Mas o que de fato encontramos foram ensinamentos maravilhosos ao estudar esta parte voltada às Escrituras Sagradas. Porém, nós nos demos conta, já ao final desse estudo, ao final do 3º ano de dedicação a isso, que tudo isso estava sendo apresentado por homens, por seres humanos, que muitas vezes estavam em situação similar à minha, ou até pior, num buraco enorme. Veio então um dos grandes questionamentos que tive. O que eu preciso fazer? Esperar um milagre do Criador e ficar servindo uma comunidade que estava explorando pessoas pela religiosidade? Bem, é fácil de ver que o vazio permaneceu em minha vida e só aumentando. A partir daí resolvemos estudar a fundo as Escrituras e, como disse, o fizemos por 3 anos. Mas pasmem, o buraco continuava só aumentando, reforçando o que acabei de dizer. Afinal, até ali, meu contato com o Criador, vejam só, dependia de terceiros, os quais tinham base em doutrinas específicas para a sua comunidade. E são várias essas doutrinas, portanto, há várias comunidades. Ou seja, não havia visão do todo. A visão é aquela que interessa aos homens, a estes seres humanos. E enquanto que, em relação a isso, nós temos que ter a visão do todo. É do todo. As coisas pareciam sem solução para mim. Foi quando veio a mim o conhecimento de que a ciência tinha algo convergente com a religião. Pensei, estamos finalmente sendo convocados a compreender o todo? E que parte somos? Bem, ambas, ciência e religião, aceitam o ser humano como trino, espírito, corpo e mente. E a ciência, através de várias experiências, passava a mostrar que o cérebro humano possui um local que foi designado por ela de ponto Deus. Local este no nosso cérebro, através do qual nós fazemos a nossa conexão e nos comunicamos com o Criador. Isto fundamentou o que chamamos de inteligência espiritual, a qual nos propicia saber como lidar melhor com o nosso intelecto, com as nossas emoções e como podemos transformar a nós mesmos pelo poder do Espírito que está em nós. A partir deste momento, dei sentido à minha vida e elaborei um programa de 12 passos que formam um processo para que nós possamos aplicar em nossas vidas.
Isto só foi possível pelo conhecimento e pelas experiências comprovadas da inteligência espiritual. Com isso, eu consegui dar sentido à minha vida e comecei a usar este processo para atingir os objetivos que propus concretizá-los. E, de fato, comecei a ter os resultados que esperava. Este processo fará com a sua aplicação constante que também você realize o seu propósito de cada vez servir mais, de obter o que você quer. E então, estará a crescer constante e progressivamente em direção ao servir, ou seja, ao seu propósito, que é o meu propósito. O propósito é o mesmo para todos, é servir e servir cada vez mais. Agora, se isto você faz, se isso eu faço, eu tenho por decorrência, e você também, um crescimento na abundância em todas as áreas da vida. A sua vida vai te dar prazer de viver. Basta você saber escolher os objetivos e o caminho que o levarão a estes objetivos. Caminhos que você deve calcar na sua personalidade, naquilo que você gosta de fazer, porque você vai trilhar este caminho com muito mais vontade. Não usando o que os outros dizem que você deve usar, mas sim usando aquilo que o seu coração dita, aquilo que o poder que está em você está ali sussurrando a você. Isto é muito importante. Então, resumindo, quanto mais você não ativar a sua inteligência espiritual, que harmoniza você com o universo, e não se considerar uma parte importante do todo, e que você tem que colaborar com esse todo, então, se isso não acontece, você perderá seu tempo de vida numa zona de conforto, que vai levá-lo à desintegração. Eu questiono, né? Você quer uma vida abundante? É evidente, todos querem, né? Todos querem. Então, procure compreender o poder que está em você. Ative sua inteligência espiritual, porque é através de programas como este que eu elaborei, você pode ter uma transformação na sua vida a partir da qual você terá sabedoria suficiente para se transformar cada vez mais. Muito bem. Pessoas renegam o uso de sua inteligência espiritual, afirmando que isto é coisa para religiosos. É pura ignorância. Não sabem exatamente como é que as coisas estão se processando. Não conhecem esta convergência entre religião e ciência. Agora, esta afirmação que fazem, ela não é verdade, pois uma pesquisa que foi feita por pessoas nos Estados Unidos, envolvendo todo o mundo, com que testaram sobre um universo estatístico composto de 50% de pessoas religiosas e 50% de pessoas que não tinham contato com a religião, com o seguinte questionamento. Esta era a pergunta que faziam a eles. Eles perguntavam se elas, cada uma delas, teve alguma experiência espiritual até aquele momento em que estava vivendo. E o resultado desta pesquisa trouxe uma surpresa enorme, porque foram encontradas pessoas que tiveram experiências espirituais e em muito maior valor no grupo dos 50 dito sem religião. Veja que coisa interessante. E no lado dos 50% que diziam ser religiosos, havia menos, bem menos que essa metade, tipo 10 a 15% a menos. Você já teve alguma experiência espiritual? Pare aí, reflita um pouco. Você sabe que a sua essência espiritual seguramente teve
é uma questão de saber compreender, né? Que é aquilo uma experiência espiritual. Portanto, precisamos compreender isto de uma vez por todas. A nossa essência é espiritual e que estamos aqui para servir cada vez mais. Este é o propósito de todos nós. Não está na hora de você começar a servir cada vez mais? Reflita sobre isso. Eu estou batendo nesta tecla já há algumas lives. Por quê? Porque isto é importante, porque isso vai transformar a sua vida. Por outro lado, pensamos de maneira errada muitas vezes ao se considerar que pode-se viver sozinho, como um ser independente e que se autorregule. Não, isso é impossível. Nós precisamos do todo até para viver. Não é assim desde o nascimento? É claro que é. Eu precisava dos meus pais, eu precisava depois estar envolto num ambiente onde tinha carinho de pessoas e que me ensinavam coisas, certas ou erradas, cabe a mim questionar e corrigi-las. É tão fácil quanto. E não pense que é difícil trocar uma destas verdades. Você precisa identificá-la e passar por um processo de substituição da que você tem pela que você deseja. Isto, a neuroplasticidade faz com que você possa executar estas mudanças, né? Mas nós temos que ter consciência que sozinhos não somos nada, que nós fomos criados para servir uns aos outros. Então é pensar errado quando se pensa assim. Nós precisamos respeitar a tudo e a todos que compõem o universo. O todo, o Criador. Nós precisamos nos expandir com Ele. Você é único, pois tem uma maneira toda sua de servir. Lembrem quando eu falei de personalidade, de fazer o que gostam, que amam? É assim mesmo. Eu sempre digo, o caminho que te leva ao propósito é escolhido por você, a partir do momento em que dá sentido à sua vida. Você precisa escolher um caminho que te dê prazer, para que este crescimento seja, de fato, constante e progressivo, no tocante a servir cada vez mais e melhor. Questiono, você está no caminho certo? Você está servindo, tem vontade de servir? Busca objetivos em que você utiliza de sua personalidade, de sua vontade, do que gosta de fazer para trilhar? Então, tenha em mente de que você precisa temer, respeitar o Criador, como eu já falei anteriormente. Eu levei um tempo para ter essa experiência sobrenatural e entender corretamente aquele versículo. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber que tem um propósito a cumprir dado pelo seu Criador. Afinal de contas, você não foi criado para nada. Tudo que é criado tem o porquê foi criado. E dele espera-se que isto aconteça. No nosso caso, o que o Criador espera é que nós servamos de maneira crescente e progressiva a todos e a tudo que está neste universo em expansão. Para você não fracassar, ter resultados diferentes, precisa saber se conectar com o Criador e compreender a sua sabedoria. Você sabe, né, que está conectado diretamente com o Criador? Você sabe, não? Com certeza sabe que não precisa de terceiros para estar conectado ao Criador, e sim da compreensão do que você é, de quem Ele é, do que você está aqui para fazer? Bem, vamos lá. Conscientize-se de que você é uma parte importante do todo e que você precisa caminhar através de objetivos desafiadores em direção e sentido ao seu propósito, que é servir e servir cada vez mais.
Pergunto a você, a natureza nos mostra muita coisa. Ela nos mostra, por exemplo, as leis universais. Você observa a natureza? Pergunto, sempre? Nas férias, porque tem mais tempo? Quem sabe aos fins de semana? Ou nunca. Lá sei eu. Você precisa refletir e entender que você faz parte dela, do universo, do todo. E você precisa estar olhando para ela. Ela está deixando para você uma série de dicas, uma série de insights que você não pode deixar passar. Na verdade, eu não sei qual é o seu caso com relação a esse questionamento que eu fiz de quanto você olha para ela. O que eu sei é que com a sua inteligência espiritual ativada e crescente, você encontrará nela, na natureza, no universo, tudo aquilo que você desejar. Tanto a sabedoria do Criador para ter discernimento, como quaisquer outro tipo de recurso que você necessite. Então, mantenha-se conectado com o Criador, com o universo. Sou grato a todos vocês que me acompanham e os aguardo na próxima live às 6h53.